Vamos lá. A fé edifica a casa do sábio. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 3 a 5. Na minha Bíblia está na página 671. Diz assim a palavra do Senhor: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência a casa se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento tem mais poder do que o homem robusto. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez, diante da Tua presença gloriosa, santa, sábia, generosa, misericordiosa, levantamos nossas vozes em louvores ao Criador, aquele que é o Rei da Glória, aquele que é a propiciação dos nossos pecados, aquele que é o sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que é o bom, grandioso e supremo pastor das ovelhas, o pastor, profeta e apóstolo da nossa vida. Que o Senhor me use de forma edificante, geradora de expectativas boas, regenerador através da palavra, e que o Teu Espírito fale muito mais do que a minha voz. Fala aos corações, a Tua palavra é viva e não volta vazia. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família bendita, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. O lar cristão, o lar de um salvo, deve ser sempre um lugar, um ambiente de santidade, de paz e da presença de Deus. Isto porque eu já lhe expliquei que a igreja é a continuidade da nossa casa e a casa é o início da igreja. Então, a Bíblia ensina que devemos nos afastar de tudo o que representa idolatria, obras das trevas, pois a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Diz em 1 de Paulo aos Coríntios 6, 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que a nossa vida neste corpo tem que ser a glória de Deus manifestada. E depois ele diz aqui no versículo 18: fugir da impureza. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Por que Deus está falando em fugir de impureza, está falando de imoralidade? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que há perigos espirituais. Ouça, há perigos espirituais de manter coisas em casa, na loja, no lugar de trabalho, no carro, que representem trevas do inimigo. É proibido pela Bíblia Sagrada. Por que, apóstolo? Porque se você mantém alguma coisa que representam as trevas ou o inimigo, em primeiro lugar, você está criando portas abertas para ataques espirituais. Eu não posso manter objetos em minha vida, no meu carro, na minha casa, na minha loja, no meu lugar de trabalho, que representam trevas,
Porque se eu tenho alguma coisa das trevas condenado por Deus, eu estou criando um ponto de contato na minha vida, na minha empresa, na minha família, para influências malignas. Segundo lugar, se eu tenho alguma coisa que me liga às trevas, ao passado, eu me afasto da presença de Deus, e a presença de Deus se afasta da minha vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ídolos. Deus não divide a sua glória com práticas erradas. Ele disse isto em Isaías 42:8. Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, eu não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Diz que não dá honra. Ou seja, ele está dizendo, imagens são condenadas. Pastor, mas eu tenho em minha casa uma santinha que foi da vovó, mas para mim isso não é idolatria, isso é cultura. Foi feita uma arte. Amado, não diga que é cultura, porque a Bíblia diz que atrás de qualquer ídolo tem um demônio. Você está abrindo um espaço, você está tendo um ponto de contato com o inimigo, do qual Jesus te arrancou das suas garras. Terceiro lugar, há provas bíblicas que mostram que se a pessoa tiver alguma coisa condenada em casa, pode haver uma destruição espiritual da família. O inimigo pode encontrar uma brecha para influenciar negativamente o teu lar, a tua loja, os teus negócios. Ele disse isso em Êxodo 20, ele disse, então falou Deus estas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, eu te tirei do mundo, eu te tirei da servidão, das garras de Satanás, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Está vendo que Deus está com letra minúscula, porque não são Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Não, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Uma das formas de aborrecer ao Senhor é exatamente a pessoa manter no seu carro, na sua casa. Isto é cultural para muita gente, é diabólico à luz da palavra. Então eu não posso criar destruição para a minha família ou ser influenciado negativamente. Quarto lugar, quando você mantém alguma coisa que diz respeito à idolatria, que é condenada, ou qualquer coisa condenada por Deus, você tem uma barreira e Deus não age na tua vida. Deuteronômio 7, 25 e 26 diz isso. As imagens de escultura de seus deuses, embrulha e guarda dentro do sofá. O que é que ele diz? Só eu estou gritando aqui, vamos lá. As imagens de escultura de seus deuses, queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles. Quer dizer que coisas de escultura enlaçam a vida, estátuas, já vamos falar disso tudo aqui, estatuetas, coisas que ligaram ao passado, da Igreja Católica, do Espiritismo, do Orientalismo, diz, elas estão, não cobiçarás nem as tomarás para ti, para que não te enlaces, pois elas são o que Deus mandou queimar. Por quê? Porque elas são abominação ao Senhor teu Deus. Por isso ele disse, queima, não é para dar ao vizinho, não é para embrulhar e guardar, é queimar, é tirar, é se livrar. Então nós temos que examinar a nossa casa, o nosso escritório, a nossa loja, o nosso carro. Pastor, por que o senhor insiste em falar casa, loja, carro?
Porque muita gente, isto é uma experiência que eu tenho como pastor. Eu já tive gente na igreja que o Senhor veio do Espiritismo e guardava debaixo do tapete do carro um charuto do preto velho. Ninguém via, era ele, Deus e o diabo. Deus vendo e o diabo dizendo: opa, você abriu uma brecha para a sua vida. Tem gente que guarda santinho da igreja católica, tem gente que guarda coisas do Sochonoye, do orientalismo. Você não pode. Então nós temos que examinar. Não podemos manter coisas ligadas à idolatria ou ocultismo, pois impedem o fluir da bênção de Deus. Sabe por que muitos negócios estão travados? Em muita gente. Nós estamos abertos aí para milhares de pessoas. Sabe por que tanta gente travou a vida, não sai, está num túnel, rua sem saída, beco? Por quê? Porque esta ligação, que aparentemente é uma coisa simples, é condenado por Deus, tanto que Deus disse: queima. Alguns anos atrás, nós fizemos aqui muitas campanhas, pessoas traziam os seus ídolos aqui, Bispo Barbosa quebrava aqui, para mostrar que não vale nada, a não ser dar força para o diabo. Então vamos ver isto em Josué 1, 11 a 13. Ele diz assim: prevaricaram, pecaram, erraram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Deus disse: isso é condenado, eu não posso ter. Se Deus diz que condena, como é que eu vou ter? E ele diz: porque Acã, filho de Carmi, filho de Zadebi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Acã tomou das coisas condenadas. Então o povo vinha do deserto, ia para a terra prometida, para Canaã, ganharam todas as guerras, todas as batalhas, até que chegaram a uma cidadezinha pequena, com pouca gente, chamada Ai. E um dos irmãos, que foi Acã, foi e tomou coisas condenadas. Diz a palavra do Senhor que a ira do Senhor se acendeu, não foi só contra Acã, foi contra todos os filhos de Israel. Isso significa que se eu guardo alguma coisa que tem ligação com o inimigo, eu não estou apenas criando um problema de condenação sobre a minha vida. Eu estou criando para a minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para a minha empresa, para os meus empregados, para todo mundo que me cerca. A ira do Senhor não se acendeu contra Acã, mas contra os filhos de Israel. Olha a situação. Depois diz no versículos 11 a 13. Israel pecou e violaram a minha aliança. Olha como é que Deus trata isto tão sério. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, portanto Acã pegou ouro, pegou prata, pegou ídolos daquele povo de Ai, tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem, na tenda, eles colocaram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Apóstolo, quer dizer que eles estavam ali numa batalha, os judeus eram milhões, o povo de Ai era pouca gente, frágil, era um exércitozinho banal, eles vinham com milhares e milhares de pessoas. Diz, eles não puderam resistir aos inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, disse Deus, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então Deus viu Acã pegar o ouro, pegar os ídolos daquele povo, esconder debaixo da tenda. Deus podia ter dito: Acã, te peguei, vaza, vai embora, desaparece. Ele disse: o povo todo sofreu. Nessa batalha, que os judeus iriam esmagar o povo de Ai, morreram 36 pessoas e todo o povo ficou condenado. Por quê? Porque havia no meio deles algo que contaminou todo Israel, milhões de pessoas. Ou seja, eu fui um católico apostólico romano, eu era um adorador de ídolos, eu tinha muitas imagens, especialmente
São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, Maria, Fitinhas e tal, santinhos. Eu digo aos irmãos que quando eu conheci Jesus no hospital, a mãe, minha mãe na fé, a Bispa Henriqueta, que cuidava de mim no hospital, chegou um dia e viu que eu tinha uma imagem pendurada no pescoço. Ele disse: você não pode usar isso, é condenado, tem que tirar, joga fora. Eu disse: não tenho coragem, porque isto é de ouro e de prata. Ele disse, eu disse, eu vou dar para o enfermeiro. E ela disse: não, o que não serve para você, não serve para outros. Você vai tirar a condenação de você e vai dar para outra pessoa. Eu deixei em cima da mesinha de cabeceira do hospital. Quando eu acordei do soninho da tarde, alguém tinha furtado. Graças a Deus eu me livrei. Outra pessoa entrou na condenação. O que eu deveria ter feito? Quebrado, jogado no lixo. E é isso que Deus manda fazer. Então eu disse: Israel se fizer condenado, ele disse: se você tiver alguma coisa condenada, não serei convosco, se não eliminardes a coisa roubada, a coisa condenada. Versículo número 3 diz: dispõe-te, santifica o povo e diz: povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Você não tem força contra Satanás se você tiver alguma coisa de Satanás. Agora passe isto ao pastor de uma igreja. Portanto, todo o povo sentiu, todo o povo adoeceu, todo o povo ficou mal, todo o povo pagou por um erro de uma pessoa. Quer dizer que às vezes uma família paga o preço de uma esposa, de uma mãe, de um pai, de um familiar. Às vezes uma empresa fica bloqueada, os caminhos tortuosos, porque tem lá alguém que diz: eu sou evangélico cristão, mas tem uma vela acesa debaixo da mesa dele, porque just in case. Então Deus diz: aos vossos inimigos. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo? Quem está me ouvindo, diga amém. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto você não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Quer dizer, se um pastor, e existem, você sabe que existem pregadores e pastores que vão pedir conselho ao Pai de Santo, que vão na sexta-feira, bate cabeça. Pastor, nós tivemos aqui um testemunho de uma senhora que levou um irmão nosso aqui da igreja para um centro em Duque de Caxias, porque essa senhora dizia que eu era ligado a alguma coisa do passado. Chegaram lá e o demônio baixou lá na mesa e disse: não, esse eu conheço. Quando botaram o meu nome, olha só, um irmão da igreja levou o meu nome para o centro para ver se o diabo era a meu favor ou não. E ele disse: esse não, e deu o meu nome lá. Ele disse: mas aquele sim, vem aqui e tomam um banho de abô e descarregam não sei de quê. Depois no domingo eles vão e dizem: glórias a Deus. Eles são pessoas doentes que estão contaminando a igreja toda. Quantas igrejas aí contaminadas com os coaches, com os influencers, que só Deus sabe onde essa gente põe a cabeça e o que pensa e o que tem, e depois chega no púlpito, adoece a igreja toda. Uma pessoa que suba ao altar, amado, olha o que eu lhe vou dizer, isso é muito importante. Nós tivemos aqui já limpezas de Deus. Uma pessoa que suba ao altar mentindo, roubando, rebeldeando, fizer coisas estranhas, condenadas por Deus, essa pessoa influencia a igreja toda. Pode estar louvando, pode estar tocando, pode estar pregando, pode estar aqui adorando. Contamina todo mundo. Isso é muito dramático. Vocês têm ideia de quanto? São 46 anos lutando contra isso. Ontem fui ao centro da cidade, há muitos anos que eu não ia ao centro da cidade, nem sabia que no Brasil, no Rio, tinha centro da cidade. Eu precisei de ir lá, aquele bolo de gente de um lado para o outro, muita loja fechada, muito edifício abandonado. E às tantas, chega um casal perto de mim, na entrada de um edifício, e diz: apóstolo Miguel Ângelo, eles se identificaram, o senhor estava mal,
com muleta, doente, barriga muito dilatada, teve um acidente grave, e ele disse: puxa, eu fui presbítero do senhor, e eu fui me envolver com um dos nossos pastores que só fazia o que fazia, que eu nem perguntei o nome. Minha vida deu errado, tive um acidente, me quebrei todo. Hoje eu estou com um problema, não sei que doença que eu tenho aqui, a barriga muito inchada. Amado, quantas famílias estão apenadas e condenadas porque uma das pessoas da família guarda o que é condenado, esconde, ninguém sabe, ninguém viu. É verdade, ninguém sabe nem viu, e Deus viu tudo. Você tem que ter peito para tirar da tua vida. Às vezes é uma folhinha que guardou, sabe, uma coisa de sorte, um trevo. Pastor, o senhor sabe, para encontrar um trevo de 4 folhas é difícil. Eu encontrei uns 10, eu colhi, eu botei dentro da minha carteira, guarda aquilo. Você está dizendo, Deus está te dizendo, você não vai poder resistir aos teus inimigos até eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Isto até com o perdão. Você sabe que às vezes a pessoa guarda perdão, o perdão é condenado, a falta do perdão é condenada por Deus, você sabe disso. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado, nem por Deus eu sou perdoado. Então às vezes a pessoa, por orgulho, por vaidade, por presunção e água benta, como dizem os meus patrícios, não perdoa, e está ali apanhando, a família apanhando, os negócios apanhando, e a pessoa não perdoa. Se não vier aqui, a falta de perdão por presunção, soberba, vaidade ou orgulho, criam coisas condenadas dentro de casa. Tanto que Jesus disse isso: se você tiver uma oferta para trazer ao altar, antes de você ofertar, deixa ali no chão. Vai, reconcilia-te com o teu irmão, porque a falta de reconciliação faz a pessoa ficar presa na vida, mano. Estou te falando a verdade. Vai lá, acerta com o teu irmão e depois vem, pega e oferece no altar. Eu sei porque que Deus me mandou dizer isto. Eu busquei estes textos todos, eu li, eu pesquisei, porque há muita gente que guarda coisas ou sentimentos ou atitudes que bloqueiam. Aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Então, se tivermos alguma coisa condenada, nós não vamos poder ter força para resistir ao inimigo, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Veja, isto é sério demais. Como é que eu posso guardar uma falta de perdão por ser um homem vaidoso, presunçoso, cheio de água benta, quando eu sei que aquilo é uma coisa condenada e eu mantenho aquilo na minha vida? Eu estou querendo apanhar da vida. Eu estou querendo ser derrotado. Eu estou dizendo de Satanás: você manda na minha vida. Deus manda perdoar ou Deus manda tirar os ídolos, eu não vou tirar. Eu guardo isto escondido em casa e você não pode resistir aos inimigos. Então, nós temos que consagrar o nosso lar a Deus através de oração, de santificação, e arrancar todos os ídolos e imagens. Eu até vou depois conversar com o bispo Sérgio para me preparar um diploma que nós vamos abençoar, para você ter em casa, dizer: a minha casa é consagrada a Deus. Para você se lembrar sempre de que às vezes vem uma coisa que te bloqueia a vida e você: não, mas a minha casa é consagrada a Deus, não pode ter espaço para isso. Nós temos que substituir o que não agrada a Deus por elementos que tragam a sua manifestação. O que eu tenho que ter em casa? Por exemplo, uma Bíblia aberta. Eu tenho sempre Bíblias abertas. Eu tenho Bíblia na minha mesa de cabeceira, eu tenho no escritório, eu tenho 26 Bíblias. Muita gente me dá Bíblia de presente, que eu adoro. E eu tenho sempre aberto. Se possível, até no Salmo 91. É muito bom, porque é a proteção da casa. Louvores. Eu não posso ser um evangélico e ter o meu samba na minha casa todo dia, no meu carro ligado, samba. Eu tenho que ter cânticos de louvor, eu tenho que ter adoração. Eu não posso simular, porque senão eu não consigo resistir ao meu inimigo enquanto eu não eliminar. Então eu tenho que andar com vigilância, não permitir nada que desagrada a Deus pode entrar no meu lar, na minha loja, na minha casa, no meu carro, nada. 1 de Pedro 5,8 diz: sede sóbrios,
vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém. Para fazer o quê? Um carinho nas costas e uma massaginha no pescoço. Para devorar. Então, se eu guardo alguma coisa nesta casa, que é templo do Espírito Santo, maligna, eu vou detonar a minha família, eu vou detonar a igreja, eu vou detonar todo mundo que está à minha volta. Tem muitas igrejas muito doentes, por causa das coisas que os líderes estão fazendo, e o povo está lá e fica, e o cara é doente, o cara é ameaçador, o cara é agressivo, o cara é mal educado, e o povo está lá batendo palmas. Toda a igreja está doente, enquanto não tirar os blocos de carnaval das igrejas, tudo isso que agora estão dizendo, não, tem que ter, porque a igreja que tem bloco de carnaval no altar, o resto dos pastores todos são linguarudos, nós é que temos a verdade. Não, senhor, isso aqui é errado. Não terás outros deuses, nada que ligue. Qual é a coisa que mais liga as coisas do diabo? Você viu alguma coisa? Eu espero que você não tenha visto, mas o carnaval de todos os anos tem lá a humilhação de Cristo, arrastam Cristo, o diabo vem, o diabo pisa, e o povo bate palmas. Aí eu ponho a minha televisão dentro da minha casa para eu ver isto, diabo humilhando o nome do meu Deus. Eu não posso, isso é uma coisa condenada. Então o lar cristão, um santuário de Deus, tem que ser livre de qualquer influência do maligno. Temos que ser fiéis, manter um ambiente puro na nossa loja, no nosso negócio, no lugar de trabalho, através da presença e da bênção do Senhor. A nossa casa, o nosso lugar de trabalho, o nosso ganha-pão não pode ser associado com nada das trevas. Mas apóstolo, o que eu tenho que evitar? O senhor seja mais claro, por favor. Primeiro, qualquer objeto de idolatria, imagens, escultura, estatuetas de divindades, amuletos, tem que tirar isso tudo da vida. Pastor, mas eu não tenho coragem. Traz aqui, bota numa bolsa e entrega ali ao Coimbra, ele vai dar o fim disso aqui. Qualquer coisa, ouça por favor, é que eu sei que hoje está todo mundo muito cansado, ouça, qualquer coisa associada à adoração que não seja a Deus, é condenado. Por isso, em 2 de João 5,21 diz, filhinhos, primeiro, né? Obrigado, bispo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É para guardar, é para fugir da impureza. Eu não posso ter na minha casa também, ponto 2, símbolos ocultistas, coisas ligadas à feitiçaria, à astrologia, ao mapa astral, ao misticismo, aos signos, as práticas esotéricas, os patuás, as guias, os búzios. Eu não posso ter, pastor, mas era um búzio desse tamanho. Não tire hoje, porque senão você não consegue resistir ao inimigo. Com todas as promessas de Deus, ele diz, enquanto você tiver algo condenado, você não resiste ao teu inimigo. Deuteronômio 18, 9, diz assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo, daqueles povos. Não faça como o mundo faz. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, como os pagãos faziam, queimavam os filhos, ou a sua filha. Não pode consultar adivinhador, nem horóscopo, nada, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Não pode, amar. Não, mas eu tenho uma senhora, Dona Maria de Lourdes, que lê a mão. Manda Maria de Lourdes para outro canto, para escanteio. Não aceite necromante, encantador. Contra nós não vale o quê? Encantamento. Necromante quem é? A pessoa que fala com os mortos. Nem mágicos, nem quem consulta os mortos. Quer dizer que existem pessoas que consultam os mortos, tanto que existem que Deus condena. A pessoa vai lá, deixa lá R$1.000 e diz, estou falando com a tua avó, vovó, e a pessoa começa a chorar, a voz da minha vovó, e o diabo te amarrando ali no pé, sem você poder sair da autoridade dele. Eu não posso ter símbolos, não. Versículo número 13, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. 14, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores. Então nós tivemos um presidente da República no Brasil,
que fazia trabalhos com bode, com sangue de animais. Ele estava matando quem? A família dele? O Brasil todo. Ele deu um tiro no tigre, acabou com todos nós. Teve gente que morreu, teve gente que teve infarto, teve gente que suicidou, porque ele estava lá matando o bode preto e derramando sangue, bebendo sangue, ele e a esposa dele. Então ele diz assim: estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os feiticeiros, os adivinhadores, os das cartas, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Diga: Deus não permite tal coisa. Ah, mas tem uma senhora, quando você vai lá sexta-feira, Deus não permite. Eu vou lhe dizer mais: a maioria das pessoas que se dizem profetas, que recebem em casa para dar profetada, são pessoas usadas pelo inimigo, e Deus diz: não, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem uma doutrina, você não pode permitir tal coisa. Versículo número 14: porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, porém a ti que és santo, que és evangélico, que és cristão, nascido novo, o Senhor teu Deus não permite. Não podemos. Só Jesus. Diga: só Jesus. Não podemos. Não podemos. Só Jesus. O justo vive por fé. O justo vive por... Não pode ter. Terceiro lugar, materiais de magia. Isto é muito... O Brasil é cheio disto, amado. Livros, cartas de tarô. Quer ver outra coisa que bloqueia a vida da pessoa? Cristais. Pastor, eu tenho um cristal que vovó foi uma vez em Salvador da Bahia, foi lá, pegou um cristal, ele benzeu lá com um patuá, jogou um negócio, tem na minha casa, aquilo é contra o olho grande. Desculpa, aquilo é o olho grande na tua casa. Não pode ter os cristais. E eu vou te dizer uma coisa, um lugar que eu entro, seja quem for, que nível profissional for, se tiver patuá, se tiver cristais, se tiver imagem, eu não volto lá. Eu sei que aquele é um lugar dominado por Satanás. Então eu não posso ter cristais energéticos, qualquer objeto usado para prática ocultista. Veja o que diz a Bíblia Sagrada em Atos 19, 18 e 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, as pessoas estavam ligadas com magia, com feitiçaria, com umbanda, com calibanda, não sei de que, afro, reuniram os seus livros, queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam ali 50 mil denários, uma fortuna. Todo mundo pegou o livro, pegou CD, tudo que era do demônio, queimou tudo. Eu não posso ter nada que emperra a minha vida. As próprias pessoas que praticavam artes mágicas, que eram ligadas ao espiritismo, ao ocultismo, quando eles ouviram Paulo e viram a pessoa que dava lucro aos seus agentes serem derrotadas pelo demônio, naquela hora disseram: poxa, vamos nós ser fiéis a isso, quando nós temos um Deus aqui manifestado por Paulo? Queimaram tudo. É para queimar, é para tirar. Pastor, mas eu uma vez fui no Bonfim, peguei uma fitinha no Bonfim, botei no meu carro. Agora eu estou entendendo, meu carro toda hora quebra, fura pneu, quebra não sei o que, rebenta não sei o que. Tira, porque você não consegue vencer o inimigo se você está dando cartas para o inimigo. Reunindo livros, queimaram. Quarto lugar, músicas e conteúdos que promovem pecado, músicas que exaltam violência, imoralidade, práticas contrárias à palavra. Não posso ter na minha casa, no meu carro. Estou sozinho no carro, vou ouvir aquilo, chega para lá, não vou, não pode, senão não vou resistir ao mal, senão eu estou dando brecha para o inimigo. O que diz em Filipenses 4? Finalmente, irmão, tudo o que é verdadeiro, olha só, tudo que é verdadeiro, diga verdadeiro, justo, diga justo, puro, diga, vai dizendo, o que é amável, o que é de boa fama, alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso, que é puro, de boa fama, que ocupa o vosso pensamento. Finalmente, irmãos, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste de mim, é isso que você tem que praticar. E o Deus da paz será convosco. O que ele disse? Povo, enquanto vocês tiverem coisas condenadas, vocês não vão resistir. E pegaram 36 mortos numa batalha que eles iam tirar de carta. Perderam a batalha.
Por causa de um homem. Quantas igrejas estão aí arrasadas por causa de um homem, de uma mulher? Hoje em dia, existe isto. O líder põe um ponto dentro do ouvido pequenininho, ninguém sabe, e fica uma pessoa na porta da igreja. Chega uma pessoa e diz: qual é o teu nome, qual é a tua doença, onde é que você mora, qual é o teu CPF, diz tudo. Aí durante o culto ele já entrevistou 20, 30 pessoas. Então, aquela pessoa que está lá de blusa cor-de-rosa, ela se chama assim, assim, ela tem uma doença, dói atrás da orelha direita. Ele fica: você que está de cor-de-rosa, você tem uma doença assim, o teu CPF é este, o teu telefone é este. E todo mundo diz: homem de Deus, do diabo, amado. A igreja toda está doente. Quantas pessoas estão me ouvindo agora? Se um pastor é um rebelde, se um pastor tem no coração coisa, não perdoa, não pede perdão, e esse indivíduo vai para cima de um púlpito, a igreja está toda doente. Não avança, não conquista, o inimigo não tem, as pessoas não têm força contra o inimigo, porque a igreja está doente. Quinto lugar, jogos e filmes que promovem e exaltam demônios, feitiçarias, práticas contrárias à fé. A Bíblia diz em Romanos 1, 16 e 17: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Tem coisa condenada? Senhor, eu guardo, eu tenho na minha casa, no meu trabalho, na minha loja, nos meus negócios, ou então no meu coração, porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu não posso guardar. A Bíblia diz: sede santos como o Pai é santo. Ele diz: santificai o povo. Nós precisamos de ser um povo livre. Às vezes mas aquele irmão que cantava aqui parecia tão espiritual. Deus viu e ouviu o que você não ouviu nem sabe. Deus sabe. E Deus, para proteger o corpo de Cristo, às vezes tira pessoas. Porque só Deus viu as reuniões que aconteceram, só Deus ouviu o que as escaladas da noite foram tratados, nos churrascos, essas coisas todas. Então, eu vou aceitar eu participar para depois eu estar debaixo de condenação? Não posso. O real perigo é o cristão que vai em pecado contra Deus, afasta-se da verdadeira adoração, começa a abrir brechas espirituais e a influência do maligno está lá. O Senhor não divide a sua glória. Então a idolatria traz maldição, amados. Idolatria traz destruição. Agora, sempre trouxe juízo sobre o povo de Deus de Israel. Israel sempre foi castigado porque muitas vezes adotaram práticas de idolatria e abandonaram o verdadeiro e único Deus. Esse ministério que diz: leva esta chavinha para casa, pega este vidrinho de óleo, olha salzinho para você levar para casa e comer. Este sabonete santo, se você lavar o samba canção do teu marido vai ficar maravilhoso contigo. E você pega o sabonete do demônio, lava a samba canção do teu marido, e no dia seguinte o marido diz: vou-me embora de casa. Você abriu brecha, você diz: Satanás, você que manda na minha casa. Deuteronômio 27:15 assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura, de fundição, é abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser no lugar oculto. Quer dizer que se eu tiver uma coisa, pastor, eu no passado eu tinha uma cruz com um Cristo, mas é de ouro, o senhor sabe, né? Então eu guardei. Maldito o homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e que puser no lugar oculto. Todo o povo responderá. A casa toda responde, a empresa toda responde, a loja toda responde, a família toda responde. Pastor, mas eu pensei que eu poderia viver como quisesse. Não, você é um santo, você é um ungido de Deus, você é uma pessoa, é sal, é luz, não pode refletir Satanás em nada. Então manter símbolos em casa ou na vida pessoal e dizer: Satanás, tu tens a primazia na minha vida, tu tens o direito de agir. E Deus disse: enquanto o povo, quer dizer que se eu confessar e deixar, alcanço misericórdia. Isso. Enquanto eu tiver coisas condenadas na minha casa, no meu coração, na minha loja, nos meus negócios,
eu não consigo resistir, eu apanho da vida, eu sofro, eu ralo e depois digo, onde está Deus? E Deus diz, o que é que você tem oculto? Eu já falei, há pessoas que não perdoam por orgulho e vaidade, presunção e água benta, que os portugueses gostam de uma água benta. Não perdoam, não perdoam. O que é que ele tem dentro da sua casa? Falta de perdão. Falta de perdão, entregue aos verdugos, aos atormentadores, e a pessoa vive atormentada dia e noite, porque está oculto. Ninguém viu, ninguém sabe, Deus viu tudo e sabe tudo. Então nós não podemos manter símbolos. 1 Coríntios 10, 20. 1 Coríntios 10, 20. Antes, tinha um versículo antes, bispo? Tinha. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Você não pode fazer o que o incrédulo faz. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou comunhão há da luz com as trevas? Ou eu sou da luz, ou eu sou das trevas. Não há comunhão. Não adianta. A pessoa pode receber 100 orações. Está oculto, Deus não resolve. É que você sabe, eu passei por uma cirurgia há pouco tempo, na perna, e eu estava fazendo câmara hiperbárica, e o ortopedista diz, você pode fazer 500 câmaras hiperbáricas, enquanto não tirar os parafusos, não cicatriza. É assim, a vida espiritual é assim. Então, ele diz assim, não vos ponha, não há comunhão, luz e trevas. Eu não posso dizer glórias a Deus, e depois ter samba e não sei o que, estas danças do diabo, porque o meu Deus tem sido muito envergonhado no carnaval deste país. Não adianta depois você dizer, não, a igreja tem que evangelizar. A igreja tem um ano inteiro para evangelizar, não evangeliza. Não estou na televisão, não estou na rádio, não estou nas mídias. Depois, no carnaval, fazem um bloco, um trio elétrico e sai para salvar o mundo. Você acredita nisso? 1 Coríntios 6, 10. Agora, 10, 20, perdão. Antes de que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Está vendo? Atrás de um ídolo, alguma coisa oculta, mapa astral, horóscopo, está algo de demônios. Antes digo as coisas que eles sacrificam. É a demônios que as sacrificam e não a Deus. Eu não quero. Quem está dizendo isso é o Pai. Os olhos dele estão sobre a igreja. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Sabe quanto crente está associado a demônios? Porque é rebelde, porque seguiu rebelde, porque fez, porque aconteceu. Amado, não tem. A nossa Bíblia diz, sede santos como o Pai é santo. Não posso, eu não posso arriscar nada da minha vida. Você não pode arriscar. Eu disse, não vos torneis associados a demônios. O que é associado a demônio? Pastor, eu vi que é um indivíduo com 2 chifres, barbinha vermelha, pata rachada. Não. Tem os agentes dele, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. É isso que é a nossa luta. O que Deus diz? Ponha uma armadura e apaga os dardos inflamados. Existe isso? Existe guerra? Existe. Existem pessoas que se dizem cristãs que arrastam outros para o mal? Existem. E eu agora vou dar apoio. Paulo disse, não recebeis em casa. João disse, não tenha comunhão com ele e não se assente em casa com ele. Então eu sei o que uma pessoa do maligno pode contaminar outras, e enquanto for assim, não se pode resistir ao demônio. Você imagina quantas empresas quebraram por aí, de evangélicos, de cristãos, quantos negócios foram por água abaixo, quantas coisas, porque a pessoa diz, não, eu vou fazer um grande negócio para ganhar muito dinheiro, mas eu vou consultar a cartomante. Eu tenho a minha Bíblia, eu tenho a minha igreja, mas eu vou a cartomante. Vai na cartomante, se associou aos demônios. Deus pode abençoar? Sai de baixo, amado. Não associa. Então eu queria terminar dizendo, tudo isto tem que ser renunciado. Nada disso que você diz é estético, é cultural, é uma fitinha, é uma coisa que eu comprei não sei aonde. Tira, amado. Só Jesus deve ser adorado. Só Jesus. Não adore mais ninguém, nem homens, nem pessoas, nem vozes. Não adore, só Jesus. Eu termino com João 8,36. Se pois o Filho vos libertar. Eu fui liberto de idolatria.
Tem gente aqui que foi liberta da feitiçaria, do carnaval, do samba, sabe, dessas coisas todas que envolvem o diabo. Foi explicado aí por um grande sambista que quando o grupo entra na curva, está adorando a um demônio, quando o passista roda de um lado para o outro, está adorando a outro. Então isso tudo parece cultural e bonito para os estrangeiros virem aqui e pagarem caro. Mas para nós, tementes a Deus, não pode ter na nossa casa, não pode ter na nossa família, não pode ter na nossa loja. Porque se o Cristo, se Jesus te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Não precisa guardar dentro da carteira um negocinho que eu vi, que eu comprei, que me deram. Eu me recordo, nós tínhamos uma senhora muitos anos atrás, ela foi fazer uma viagem grande, passou muito tempo na Europa, e quando voltou, disse, eu senti no coração, eu lhe trouxe um chaveiro com a cara do Papa. Eu falei, minha amada, não faz isso comigo, pá. O senhor está trazendo lá do demônio para trazer para a minha vida, pá. Não vou aceitar, bem, pode deixar aí, mas eu não vou ficar com isso não. Então, idolatria. Então, a senhora viajou 60 dias para a Europa, gastou uma fortuna de dinheiro e depois veio com um patuá, para dar sorte. Ele dá sorte, ele fala bem, é um papa legal, amigo do povo. Eu falei, minha amada, eu não tenho parto com o demônio, desculpe qualquer coisa, vou ficar triste. Eu fico com o senhor, depois a gente come um bife e passa tristeza. Não, agora não pode porque é caro, não compre. Só Jesus nos faz livres, só Jesus te dá força, determinação de você dizer, não vou ter nada que seja de condenação, porque enquanto eu estiver, eu não posso resistir ao inimigo, seja isto de forma material ou espiritual dentro do coração, porque se eu guardo alguma coisa contra alguém de vingança, não perdoo, entende como é? Não perdoo, eu estou guardando na minha casa, no templo do Espírito Santo, que eu comecei esta palavra te dizendo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se eu guardar aqui dentro alguma coisa contra alguém, eu estou condenado e condenando todo mundo. A verdadeira liberdade está em Cristo, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o Senhor. E Ele disse, o meu justo vive por fé. A fé vence o mundo. Não tem coisa mais poderosa, força maior do que a fé nesta terra. Ela é explosiva, ela é poderosa. E se alguém saiu da tua vida, não vá buscar. Deus está te poupando. Não vá buscar, enquanto a pessoa guardar o que é condenado no coração. Não vai atrás, irmão. Eu tive experiências muito fortes com muita gente. Às vezes tinha tentação em cá, vou ligar, vou chorar, a ver se a pessoa me ama, eu amei tanto. Deus disse, não faça, porque eu vi coisas que você não viu, Miguel. Eu ouvi coisas, bispa, Deus me disse, que você não ouviu, eu ouvi. Se essas pessoas estão debaixo de condenação, eu vou trazer condenação para a minha vida. Eu quero minha família vencedora, eu quero uma igreja saudável, eu quero um povo curado, transformado, avivado, poderoso, cheio da glória de Deus, que ama e adora um único e soberano Deus, E ao seu nome, toda a glória. Ao seu nome toda a glória, somente a Ele. Pai amado e bendito, muito obrigado. Meu coração estava em grande expectativa estes dias, Pai. Eu tinha que passar este recado, porque não só aqui dentro pode haver alguém aprisionado, mas eu sei que do outro lado há milhares e milhares e milhares de pessoas. Alguns até desligaram a transmissão, dizendo, não quero ouvir o que esse homem vai dizer, eu vou manter a minha prisão espiritual. Deus, em nome de Jesus, que haja uma libertação aqui em todos os lugares onde esta voz está chegando, em nome de Jesus. Agora vamos voltar a casa. Toda arma forjada pelo demônio não prevalecerá. Fortalezas sofismas e altivez, o homem mau, fraudulento, enganador e sanguinário estão caídos por terra. Nós vamos sair em paz, com alegria, livres. Não há nada que nos condene. Aleluia! Diga, não há nada que me condene. Eu venço porque a fé vence. Em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé, amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus,
As doces consolações do Espírito Santo se manifestem na tua vida hoje, para todo sempre. Que os anjos te guardem, eles vão adiante de você. Deus te dará uma semana ainda muito gloriosa, um mês muito glorioso. Grandes expectativas, coisas grandiosas vão se manifestar. O inimigo não poderá resistir à tua vida, porque você já botou ele para correr da tua vida. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Qual é o corinho abençoado? Óleo de alegria. Quem precisar de voltar a casa, por favor, nós vamos terminar cantando óleo de alegria.